Bom, dentro aí da disciplina Gênese e Morfologia do Solo, ministrada pelo professor Carlos Ribeiro, né, do IF Goiano Campus Rio Verde, aqui nós iremos apresentar algo relacionado à geologia e principalmente a geomorfologia do estado de Goiás. Então, dando uma breve introdução na parte geomorfológica, né, os sistemas geomorfológicos nada mais é do que um sistema físico aberto com contínuo intercâmbio ali de energia e massa. Desde que o seu sistema ali classificatório, deixa eu colocar um ponteirinho aqui, tem o sistema classificatório, é do tipo genético, sendo organizado ali por vários níveis, sendo que há categorias mais dominantes, é que a gente vai abordar mais, né? Principalmente vamos abordar sobre os sistemas agradacionais e os sistemas denundacionais. Sendo então que esse critério de avaliação, de classificação, na verdade, ele é determinado pela dominância ali das geoformas, sejam elas erosivas, nesse caso aqui entre os sistemas ali de denundacionais, ou sejam elas por deposição, então aqui entre os sistemas agradacionais, sendo então identificadas no mapeamento. E dentre as categorias dos sistemas de denundação ou unidades denundacionais, as superfícies regionais de aplainamento, simbolizadas pelas siglas SRA, elas são as unidades mais representativas da parte geomorfológica ali do estado de Goiás, sendo então que diversos mecanismos eles podem levar à formação de um SRA. Por exemplo, que pode permitir inferir que é uma unidade ali nacional, ela é gerada pelo aplainamento de uma superfície de terreno dentro então de um determinado intervalo de cotas, e que esse aplainamento ele se deu de forma relativamente independente dos controles geológicos regionais. Bom, no caso específico aqui do estado de Goiás, tem se interpretado que as superfícies regionais de aplainamento eles foram gerados principalmente pela dupla superfície geomorfológica ou então pela mistura de um processo de relevos poligênicos. Os SRAs, eles são compostos por 4 subgrupos, que eles se estendem do primeiro até o quarto, sendo então que o primeiro aqui, o SRA1, ele, ele se desenvolve acima ali da cotas em torno de 1.250 a 1.600 metros de altura, ocupando uma área aproximadamente de 3.018 quilômetros quadrados, e um local que pode representar esse SRA1 é a Chapada dos Veadeiros, conforme eu coloquei aqui na imagem, né? A gente mostra aqui essa serra certinho. E que ele corresponde aqui à superfície de aplainamento do período ali pré-gondiânico, né? Ou seja, no período pré-cretáceo de King, e é anterior às formações mesozoicas, já que ele não corta ali as litologias do Cretáceo. Então, ele é formado principalmente por litologias pertencentes ali aos metasedimentos do grupo Araí. Já o SRA2, ele é subdividido, tem os dois subgrupos, né? Tem o SRA2A e o 2BRT, que ele ocupa, né? Compreende ali, desenvolve nas cotas em torno de 900 a 1.250 metros, sendo que o SRA2A, ele ocupa uma área em torno de 43.272 quilômetros quadrados, e eu vou colocar uma imagem aqui que pode representar, né, esse SRA2A, que é aqui a Serra Geral do Paraná. A gente pode estar verificando aqui na imagem, tá? Só lembrando aqui que essa porção aqui, essa superfície, ela é verificada principalmente aqui, ó, na borda leste, mas principalmente aqui na porção sudeste do estado de Goiás, na qual a gente pode estar verificando aqui na Serra Geral aqui do Paraná, ele é formado por, a gente pode estar verificando aqui, olha só, são por metasedimentos dobrados, né, na parte inclinais e sinclinais, posteriormente afetados ali por um sistema de falhamento inverso. Já o 2BRT, ele se desenvolve principalmente no setor sudoeste ali do estado, certo? A gente pode estar verificando, por exemplo, aqui na imagem, eu coloquei aqui uma imagem da bacia do Paraná, que essa foto foi tirada em torno ali da cidade entre Piranhas e a cidade ali de Jataí. Ele compreende, então, esse SRA2BRT, né? Ele é ocupado aqui nessa região aqui, sudoeste do Brasil.
E ele se desenvolve principalmente, por exemplo, aqui, né, na província, a gente foi verificar, na província geológica, né, da Bacia do Paraná, ele ocupa uma área em torno aqui de 23.074 quilômetros quadrados, e ele se manifesta na forma ali de chapadões tabuliformes, gerado ali sobre rochas sedimentares, principalmente mesozoicas, com acabamento ali subhorizontal. Já o SRA3, ele é compreendido, ele é dividido em dois subgrupos, né, que é o SRA3A e o 3B. O 3A, ele ocupa aproximadamente na porção ali da cota, né, em torno ali de 550 a 850 metros de altura, ocupando uma área de aproximadamente 33.467 quilômetros quadrados, onde ele pode ser desenvolvido ali sobre as rochas pré-cambrianas, numa faixa de direção, quando a gente olha assim nas folhas, na parte geomorfológica, em torno ali nas regiões SO e NE. Tá? Então, na porção sudoeste, essa superfície ela se desenvolve ali sobre os areniscos de formação de Ponta Grossa e Furnas. Meu nome é Matheus, né, e agora eu vou dar continuamento aqui falando sobre superfície regional de aplanamento 3B, RT. Essa superfície ocorre na região da Bacia do Paraná e apresenta um caráter relativamente regular, se desenvolvendo principalmente sobre os basaltos da formação Serra Geral. Articula-se com as unidades das zonas de erosão recuantes, que as estão erodindo. Esta possui caimento no sentido leste e sul até o encontro com a CRA4B. A CRA3 é a superfície de aplanamento que apresenta menor área de exposição, 28.303 km², apresentando-se dentro de um intervalo de cotas de 550 a 750 metros. A superfície regional de aplanamento 4, CRA4, ela engloba três grandes superfícies posicionadas nas cotas mais baixas com drenagens para o norte, leste e sul do estado, que foram denominadas 4A, 4B e 4C1 e 4C2, respectivamente. Estas superfícies regionais de aplanamento situam-se entre as cotas de 250 a 550 metros. A superfície regional de aplanamento 4A ela ocorre no vão do Paraná e na região norte do estado, no eixo Porangatu-Crixás. Trata-se de uma área aplanada situada principalmente entre as cotas 400 e 500 metros, ocupando 36.279 km². No vão do Paraná, desenvolve-se sobre rochas parametamórficas neoproterozoicas do grupo Bambuí, pouco resistentes à erosão, como siltitos, argilitos e calcários. No eixo Porangatu-Crixás ocorre sobre rochas do arco magmático de Mará Rosa e porção norte do Greenstone Belt de Crixás. No vão do Paraná, a CRA4A exibe extensa cobertura de detrito laterítica, na forma de crostas ferruginosas e sedimentos friáveis na forma de um manto de lavagem da superfície de etiplanação, formado por siltes, argilas e silt argilo-arenosos, frequentemente incluindo pequenos fragmentos de lateritas desmanteladas. Esta paisagem é interrompida por colinas alongadas, com rochas fortemente dobradas mais resistentes, calcários, dolomitos e folheiros, pertencentes à unidade ritmítica pelitocarbonatada, formação Três Marias, e formação Sete Lagoas, do grupo Mambuí. Algumas colinas chegam a atingir cerca de 1.000 metros, embora a maior parte do relevo oscile entre 700 e 800 metros, ou menos. Lagoas e formas kársticas ocorrem associadas a esta unidade. A CRA4A, no setor norte, se desenvolve relacionada ao escarpamento de grandes serras, como a da Pedra Branca, do Boqueirão, da Chapada dos Veadeiros e outras, com a presença de superfícies de pedimentação que se articulam com o relevo plano da superfície regional de aplanamento já evoluída. A superfície regional de aplanamento 4B, CRA4B, localiza-se no setor sul do estado, na área da bacia hidrográfica do rio Paraná, com uma área de 16.508 km². Caracteriza-se por um relevo pouco dissecado, com a presença de lagos de formas arredondadas, sistemas lacustres e de coberturas lateríticas bem conservadas e potentes, com até 2 metros de espessura.
Essa superfície estende-se entre as cotas de 400 e 550 metros aproximadamente, cortando os basaltos e arenites da formação Serra Geral na bacia do Paraná e rochas do embasamento cristalino no setor centro-noroeste do estado. A superfície regional de aplanamento 4C tem 47.292 km². Está representada na área que drena para a bacia hidrográfica do rio Araguaia e alcança as cotas mais baixas, 250 a 450 metros, quando comparada às superfícies 4A e 4B. Ela apresenta um relevo bem desenvolvido e subdividido em dois setores, o setor 1, o CRA4C1, que possui uma morfologia mais acidentada e encontra-se numa posição mais proximal em relação às superfícies que erode. O setor 2, também chamado de CRA4C2, é mais distal e apresenta o menor índice de dissecação. Está associado com lagos da planície fluvial do rio Araguaia. Em algumas regiões, identifica-se que as rochas do embasamento cristalino estão sotopostas por uma cobertura detrito-laterítica, que na realidade trata-se de uma aluvião em trânsito da superfície de erosão que sofreu uma forte lateritização na forma de uma duricrosta ferruginosa. O desmantelamento da duricrosta ferruginosa formada por óxidos e hidróxidos de ferro tem gerado sobre esta unidade um mosaico de lagos arredondados, conhecido como sistemas lacustres. Meu nome é Vitor Segatti e eu vou falar sobre as formas dômicas, os pseudodomos, os relevos tabulares e relevos kársticos. Formas dômicas. Os domos se caracterizam como um tipo de estrutura em que as camadas formam uma intumescência local no meio de uma bacia sedimentar. A maior parte do estado de Goiás é formada por rochas do período pré-cambriano. Os fenômenos de deformação rígida, como fraturas e falhas, são característicos, mas grande parte das estruturas são antigas e não apresentam um estilo estrutural que sejam caracterizados como blocos falhados. A única estrutura aqui no nosso estado que pode ser englobada na categoria de formas dômicas é o domo de Cristalina. Nessa primeira imagem, podemos ver o domo de Cristalina na visão de um mapa, né, na visão cartográfica, e aqui na imagem da direita podemos ver o domo de Cristalina na imagem de um satélite. Os domos são divididos em três tipos: o domo batolítico, o domo lacolítico e os domos salinos. O domo batolítico ele é formado pela intrusão de material ígneo, provocando o arqueamento das camadas sedimentares de cobertura. Já o domo lacolítico ele é produzido pela intrusão de rochas ígneas nos planos de acamamento de estratos sedimentares, o que forma uma massa lenticular convexa para cima. Já os domos salinos, eles são formados por pequenas estruturas que são produzidas na intrusão de sal no interior dos estratos rochosos. Eles podem variar na forma circular, alongada, triangular e também normalmente tem o tamanho de 1 a 5 km de diâmetro. Nessa primeira imagem aqui mostram os três tipos de domo e nessa segunda uma drenagem dômica radial inicial. Pseudodomos. Esses têm esse nome por ser uma estrutura morfológica que é parecida com os domos, porém são formados por estruturas tectônicas complexas sobre rochas pré-cambrianas. E o principal exemplo desse tipo de forma dômica aqui no nosso estado de Goiás é a Sete Caldas Novas, que tem o formato de uma mesa relíctica e que está sendo representada nessa imagem. Relevos tabulares. Esses são áreas do relevo que são semelhantes a mesas. São gerados sobre rochas sedimentares horizontais a subhorizontais e geralmente são relacionados com a formação de algumas superfícies regionais de aplanamento. São representados por chapadões com dessecação fraca a média e grandes interflúvios, o que gera um relevo relativamente monótono porque acaba sendo bem plano. Esse tipo de relevo normalmente é encontrado em regiões da bacia do Paraná que sofreram um processo de aplanamento regional. Nessa primeira imagem podemos ver todo o processo de desenvolvimento de um relevo tabular e na segunda toda a região brasileira que é abrangida pela bacia do Paraná. Relevos kársticos. Esse é um tipo de relevo que ele é caracterizado pela corrosão das rochas, que é chamada de karstificação. Esse é um processo que eu vou deixar para explicar no próximo slide com uma imagem.
Essa corrosão ela pode gerar cavernas, dolinas, rios subterrâneos, vales, paredões e entre vários outros tipos. Uma outra característica desse relevo é que eles não podem ser representados cartograficamente, mas mesmo assim eles têm grande presença e importância no nosso estado. Tanto que eu vou até deixar essa lista aqui de municípios que são onde esse relevo é encontrado para dar uma noção da grande presença desse tipo de relevo aqui no nosso estado de Goiás. Aqui podemos ver uma imagem onde mostra um paredão rochoso. Nessa última imagem, uma dolina cheia de água onde as pessoas costumam fazer turismo. E aqui é uma imagem que mostra como funciona o processo de karstificação. A água da chuva ou de rios, ela entra em contato com o gás carbônico e pode formar a água ácida, ou também conhecida como chuva ácida. Essa vai sendo infiltrada pelo solo em grandes quantidades e quando entra em contato com rochas, elas corroem o carbonato de cálcio e vários outros sais minerais. E aí esses sais, junto com a água, eles vão descendo até os níveis freáticos. E quando chega lá, a água ela pode correr em rios subterrâneos e aí sim abrindo mais cavidades, gerando cavernas ou então outros tipos de relevo já citados anteriormente. Olá, meu nome é Daniela Sena e vou falar um pouco sobre a zona de erosão recuante Z. As superfícies regionais de aplanamento encontram-se escalonada e distinta cota e estão geralmente delimitadas por escapa de erosão que ocupa no estado 66.705 km². Outras vezes, grandes engolfamentos marca a erosão das unidades antigas desde um nível de base inferior, local ou regional, podendo estar associada às redes de drenagem que evolui por zão recuante, descante a superfície de aplanamento, gerando outras CRAS. Essas áreas identificadas como zona de erosão recuante Z frequentemente passa transicionalmente para SRA, que atua como nível de base local. Por exemplo, no eixo de Mineiro, Jataí, a Z da origem SRA3B e RT. Erode fortemente de forma recuante a SRA2B-RT, sendo denominada SRA3B e 2B-RT. O grau de desenvolvimento da ZIR varia em função das características da zona que está sendo erodida. Quando a ZIR está associada à grande bacia de drenagem, essa unidade pode se estender por amplas áreas e recuos significativos, enquanto que em outras oportunidades está limitada às frentes, escapamento de chapadões, exclusivo com presença de taúdes de detritos. À medida que uma ZIR evolui, uma passagem de morro, colinas, pode se encontrar associadas, iniciando um estágio evolutivo ainda incipiente para a geração de uma SAR situado em uma cota inferior. Bom, pessoal, agora falar um pouco sobre as planícies fluviais. No caso das planícies fluviais funcionais que se destacam em Goiás, a gente tem as meandriformes, onde os meandros são elementos geomorfológicos dominantes.
Sistemas complexos e de grande porte como o Rio Araguaia podem ter sua planície fluvial subdividida em diversas unidades. Como a gente vê ali no gráfico, parte do Rio Araguaia passa aqui no estado de Goiás, né? E em alguns setores do Araguaia, por exemplo, dominam as espirras de meandros e paleomeandros. Outros setores se caracterizam pela acreção de bancos de areia. Quando existe dificuldade de escoamento de fluxo na faixa aluvial e a falta de formas definidas, a unidade recebe o nome de planície de escoamento. Os seus tributários, os rios Claro, Vermelho, Crixás, Açu, do Peixe, dentre outros, também possuem planícies fluviais, principalmente do tipo meandriforme. No estado de Goiás, a extensão das áreas de sedimentação fluvial é muito baixa, o que pode ser utilizado como indicador de vulnerabilidade e valoração ambiental destas unidades para planejamento ambiental. Com isso, a gente termina a nossa apresentação e obrigado por assistir.